Boa noite. Queria agradecer a presença de todos. Vamos dar início à nossa 7ª reunião científica da Sociedade de Angiologia e Cirurgia Vascular Regional Goiás. Hoje a gente está recebendo como convidada a doutora Cristina Righetti, do Rio de Janeiro. Ela é professora da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, coordenadora do Endocurso do Rio de Janeiro, especialista em angiologia e cirurgia vascular e endovascular e diretora médica da Vasculares RJ. O tema de hoje vai tratar sobre aplicação de novas tecnologias para o tratamento endovascular das oclusões totais crônicas de membros inferiores. Gostaria de agradecer a parceria da Cordis e da Infinity, que estão ajudando na realização da palestra, e também os nossos patrocinadores, a Venosan, Supera, a Wave, a Med, e novamente a Infinity e a Cordis. Obrigado, doutora Cristina, prazer recebê-la aqui. Muito boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Agradeço, na pessoa especial, o Dr. Frederico, presidente da SBACV Regional Goiás. E, bom, eu sou do Rio, como ele já apresentou, e eu vou tentar falar um pouquinho hoje das novas tecnologias para os casos de oclusão total, dando ênfase ao dispositivo de reentrada Outback. Eu vou falar pausadamente, vou apresentar alguns casos e quem quiser fazer alguma pergunta durante a apresentação, algum comentário, dividir alguma experiência, será muito bem-vindo. Meus conflitos de interesse, trabalho tanto do lado do treinamento, quanto na parte de convênio, de consultoria, então a gente vivencia isso diariamente, a aquisição de novas tecnologias, custo-benefício de novas tecnologias. E, considerando a classificação TASC, é muito fácil a indicação desse tipo de dispositivo, que ele está justamente no auxílio das oclusões totais longas. Então, a gente não leva muito em consideração o TASC, mas as lesões mais difíceis de ultrapassar, as lesões oclusivas longas, tanto no território fêmuro-poplíteo, infrapatelar, como aorta ilíaco. A gente vai ver alguns casos aqui. Então, indicação. Não é todo caso de oclusão total que a gente vai usar o Outback. A literatura mostra, mundialmente, que, estatisticamente, o cirurgião tem falência na reentrada por via anterógrada, na via primária que ele está tentando acessar, em 10% dos casos. 10% dos casos, ele vai ter que fazer muitas peripécias para tentar recanalizar, talvez usar muitos materiais para tentar recanalizar, ou ele não conseguirá recanalizar e terá que tentar numa segunda oportunidade, aumentando o custo, aumentando o sofrimento e aumentando a morbidade para o paciente. Então, 10% desses casos de oclusão total é uma estatística mundialmente nos experts de aceitabilidade do uso do dispositivo. Para que eu uso esse dispositivo? Para evitar, por exemplo, eu tenho uma oclusão total de 15 centímetros. A gente vai observar nos casos, eu tento, durante esses 15 centímetros, eu vou, provavelmente, numa recanalização subintimal, e, ao final desses 15 centímetros, onde tem a reabitação do lúmen arterial, eu vou tentar reentrar. Só que, se eu não conseguir, a probabilidade é que eu vá estendendo até um segmento mais à frente, estendendo, e posso conseguir reentrar 10 centímetros além. Nisso, eu já ganhei um uso de um segundo stent. Estendi a área de dissecção para tentar tratar esse segmento. Eu vou perder segmento arterial saudável e vou perder colaterais muito preciosos para esse paciente. As técnicas retrógradas distais, vir por outra via de acesso, também é uma possibilidade, mas, como eu falei antes, eu vou gastar mais material, eu vou ter maior tempo de escopia, maior tempo de radiação e maior tempo de complicação para o paciente também. Sendo que, nas técnicas retrógradas, em maioria dos nossos casos de oclusão total e oclusões extensas, o paciente tem lesão trófica. Eu posso não ter zona de punção retrógrada para entrar. Só que qual é o grande tendão de Aquiles? Qual é o grande... O Outback tem falência?
na literatura também tem relatado falência do Outback. Quando que isso pode acontecer? Em 1 a cada 10 casos que eu tento usar o Outback, que eu não consegui de jeito nenhum, ele pode falhar, principalmente nas calcificações intensas. Eu vou mostrar casos aqui, como a gente pode resolver esse problema da calcificação. Sempre pesando o custo-benefício, sempre usando quando tiver indicação precisa para aquilo. Eu costumo dizer, quando alguém vem me perguntar se aquele médico usa muito, se ele está usando adequadamente o Outback, é só dar uma olhada no pós do médico. Ele solicitou 100 Outbacks ao longo de alguns anos, quantos por cento desses 100 Outbacks ele usou de fato? Então, isso é uma forma boa da gente conseguir monitorizar esse uso adequado do dispositivo. Então, esse primeiro caso aqui é um caso clássico do uso do Outback, um paciente com claudicação incapacitante, com piora, e ele apresenta uma oclusão total no terço médio da poplítea, com reabilitação clássica na transição fêmur-poplítea, com um deságue razoavelmente bom. Então, a primeira coisa que a gente faz, técnica endoluminal, é o fio na ponta, com a ponta reta, tentando ganhar o segmento mais mole, o segmento frágil da placa ou o segmento estenótico do lumen arterial. Em seguida, encontrando uma oclusão total, encontrando resistência, a gente vai passar para a técnica subintimal, que é o quê? Eu vou deixar o fio-guia formar um loop, vou forçar contra a resistência e vou entrar num plano que não necessariamente é o plano intraluminal. E daí, quando eu chego no segmento da reabilitação, representado por essa área amarela, aqui antes apresentada como área do influxo, eu vou tentar romper essa lâmina, essa perda de contiguidade com o lúmen, e que a gente chama de reentrar no lúmen arterial. Isso, na teoria, no desenho, parece fácil, mas na vida real nem sempre é possível. Nesse caso aqui que a gente estava mostrando, os senhores podem observar, chegada até o final da área de dissecção, eu vou ter que clicar em cima, e a gente observa aqui o fio-guia tentando reentrar no lúmen verdadeiro, onde a gente já tem o contraste visível, a gente roda o catéter para um lado e para o outro para tentar encontrar pontos de fragilidade para reentrar, mas não foi possível reentrar nesse local. Então, a gente observa aí o uso do Outback. O Outback ele corre sobre o fio-guia 014. Não é sobre o fio-guia que normalmente a gente usa para recanalizar o eixo fêmur-poplíteo ou aorta ilíaco, que é um fio-guia 035, de maior calibre. Mas, se eu tiver muita calcificação, eu posso ter dificuldade de progredir o Outback ao longo do segmento ocluído. Então, eu posso precisar fazer uma pré-dilatação para introduzir o dispositivo. A gente vai ver em alguns casos aí. Nesse caso, não foi necessário. A gente posicionou o dispositivo na altura da reentrada. Observem que esse marcador em L, que a gente observa aqui quase em T, ele com a perninha do L um pouco mais curta, a gente usa porque esse L é uma marca radiopaca que nos dá a dica que é para o lado para qual a agulha vai ser lançada. A agulha é lançada de forma oblíqua. Então, ela sai nessa posição, um pouquinho acima do L, que os senhores podem observar a agulha já aqui. E, então, Cristina, mas como isso funciona? A gente pode introduzir a agulha, tentar, como a gente observa aqui, nessa próxima imagem, tentar introduzir o fio. Só que a gente observa que a agulha é introduzida. Alguém podia desligar só essa luz da frente aqui para a gente conseguir ver melhor as imagens, por favor? É possível desligar só a luz da frente? Então, os senhores podem observar a agulha já colocada e o fio-guia tem... Deixa eu colocar de novo essa imagem. O fio sendo introduzido com certa dificuldade. E, na quarta imagem, a gente observa a agulha já passada e o fio-guia passando sem nenhuma dificuldade. Significa que eu consegui entrar no lume verdadeiro. Então, a dica, na verdade, é, Cristina, mas se eu perfurar a artéria, eu não vou fazer um trauma arterial? A agulha é uma agulha que passa um fio-guia 014. Ela é muito delgada. Então, eu introduzindo, mesmo eu transfixando a artéria, isso não tem problema.
Então, eu perfurei uma vez, a agulha não passou, eu retraio e reposiciono. Ou eu posso simplesmente recuar um pouco a agulha e tentar ver se ela caiu no lumen verdadeiro. Então, eu vou fazendo tentativa e erro, obviamente, guiado pela escopia, guiado pela orientação da formação em T. Então, esse mesmo caso, a gente observa a dilatação com balão semicomplacente de menor comprimento do lumen da reentrada e o controle final, após o implante de stent, satisfatório. Esse segundo caso é um caso bem icônico que mostra casos muito complexos que a gente sabe que provavelmente a gente vai precisar de um dispositivo de reentrada. Essa é uma angiografia pré-feita ipsilateral. A lesão é uma lesão de membro inferior direito. Os senhores observam a entrada da bainha e do catéter na femoral direita. Uma paciente com cianose, dor no pé, síndrome isquêmica descompensada, e a gente observa o que a gente chama de flash occlusion, ou seja, oclusão total na origem da femoral comum. Essa paciente veio de outro serviço, ela tem múltiplos stents implantados no terço médio distal da femoral e proximal da poplítea. Eu vou passar de novo. Vocês observem vários stents diferentes de reabilitação entre P1 e P2. Então, essa paciente tinha história de uma incisão inguinal, história de dissecção da femoral, provavelmente fez uma endarterectomia ou algo do tipo, que tornou a cateterização do coto proximal da femoral impossível. Então, a opção era vir retrógrada. A gente optou, que é muito fácil, quando a gente tem esses casos de stents previamente implantados, você puncionar através da malha do stent. Você usa o stent como um guia para a punção, para você conseguir fazer a recanalização retrógrada. Aqui mostrando, numa incidência em perfil, o posicionamento da agulha, e essa imagem interessante, justamente por ter vários stents implantados aqui, a dificuldade de se colocar um dilatador para ter suporte para introduzir o fio-guia. A gente acabou tendo que puncionar bem proximal, a gente vai ver na próxima foto, bem proximal. Aqui, um fio-guia 014 entrando bem proximal no stent, que foi o local que a gente conseguiu colocar um dilatador para dar suporte. E foi feita, então, a passagem do fio-guia retrógradamente, de forma subintimal, aqui o loop, e a tentativa de reentrada praticamente impossível. Então, a gente passou um outback com uma bainha 6 justamente pelo stent, que é a próxima imagem. O que os senhores vão poder observar aqui como na ilíaca e como na femoral comum, como é um vaso de maior calibre, é mais simples a gente conseguir reentrar nesse lumen. Então, aqui os senhores podem ver o T, estava em road mapping, já que a gente filmou a passagem da agulha, o fio-guia e o cateterismo da bainha com fio-guia 014 para você ter um varal de fio-guia e ter suporte para conseguir abrir essa lesão difícil, essa lesão grave da origem da femoral superficial. E aqui, a angioplastia de todo o segmento, aqui a lesão na origem da femoral superficial e o resultado final dessa recanalização. Esse é um caso interessante porque é um paciente pré-renal, com escória, creatinina e ureia proibitivas de procedimento endovascular, que o procedimento foi todo feito com CO2. Esse é outro dispositivo, nova tecnologia, que a gente tem que incluir no nosso armamentário, que não é sempre que a gente vai indicar, mas tem os casos específicos onde o CO2 é imprescindível. Então, esse caso foi todo feito com CO2, uma oclusão total, com intensa calcificação, que até o Outback teve dificuldade de recanalizar. Então, os senhores podem observar aqui muito cálcio no segmento proximal da femoral superficial. Esse é o segmento médio da femoral superficial com uma oclusão total e suboclusões com muito cálcio. Essa é a imagem do cálcio sem a subtração digital e a reabitação aqui no segmento, na transição femoropoplítea. Então, os senhores podem observar aqui a pré-dilatação, como tem muito cálcio nessa artéria, o lumen subintimal
você não conseguia progredir nem o catéter diagnóstico para a reentrada. E, na terceira foto, a gente observa um catéter mamária, aqui o cálcio nessa região distal, e a tentativa de reentrada nesse segmento. E o mamário um pouquinho mais longe, a gente já perdeu esse segmento aqui de artéria tentando reentrar um pouquinho mais distal. Então, decidiu-se por usar o Outback. Outra dica do Outback é que ele é um dispositivo que precisa de um fio guia 0,14 e também precisa ele diz ser 6 frente. Só que, se os senhores observarem nessa primeira imagem, a passagem do Outback no eixo ilíaco, eu vou passar novamente. Essa primeira parte do dispositivo é um pouquinho mais rígida, então tem um pouquinho de dificuldade de passar na curva. Se eu usar uma bainha exatamente 6 frente, eu tenho uma perda luminal na dobra. Então, eu vou ter dificuldade de passar, ou ele não vai passar, ou vai quincar a bainha. Então, é interessante usar uma bainha 7F, de preferência. Tem que ser aramada, de boa qualidade, para a gente conseguir passar o dispositivo com segurança. Então, na segunda imagem, os senhores vão observar que o cálcio está aqui, eu estou com o meu L voltado para a artéria, significa que a minha agulha vai sair aqui, nesse segmento, e a gente vai observar o que acontece nessa região do cálcio. A agulha vai estar saindo aqui. Não, aqui não é agulha, na verdade, desculpa. Isso aqui é a gente rodando o Outback para mostrar que essa nova versão, que é a Elite, ela permite, ela tem uma rosca próxima à manopla que você manipula, que você, só de rodar essa rosca, ele transfere essa força para a ponta. Então, você tem maior facilidade de posicionar para onde a agulha vai virar. Então, a gente não conseguiu reentrar aqui. Aqui está esse cálcio que a gente está observando. A gente foi um pouquinho além, onde tinha artéria mais saudável. Então, os senhores vão observar aqui a saída da agulha e o fio correndo livremente, com a confirmação, obviamente, depois a gente retira e confirma que entrou corretamente no lumen verdadeiro. Como eu falei, a angiografia é feita com CO2 de controle, a gente observa a recanalização satisfatória do eixo fêmuro-poplíteo nesse paciente. Esse é um outro caso, um caso de paciente com lesão trófica no pé esquerdo, com uma oclusão total do eixo ilíaco esquerdo. A gente fez o acesso combinado, femoral contralateral para controle, tinha um coto de ilíaca comum, com uma colateral grande, punção ipsilateral para recanalização, e a gente observa aqui a recanalização subintimal. Subiu, então, com o catéter até o ponto da reentrada. A gente rotaciona esse catéter para todos os lados e tenta reentrar com o fio guia, sem sucesso. Caiu nos 10% do uso do Outback. E aqui a gente observa, então, o L voltado para o lumen arterial. Opa. Aonde sai a agulha e aonde sai o fio. A agulha vai sair agora e o fio saindo livremente. E esse caso, a gente observa onde tem a circulação colateral e onde tem exatamente onde foi feita a reentrada no segmento saudável do vaso. E o resultado final satisfatório, sem perda de área saudável de vaso. E, para a gente finalizar, esse é um estudo que foi publicado agora esse mês, um estudo de um grupo de Londres, que ele fez um levantamento nos últimos 18 meses dos casos que ele usou Outback para infrapatelar. Eu não tenho experiência no infrapatelar, ele até então não fazia parte do uso tradicional do Outback, mas como a medicina vai evoluindo, a experiência do cirurgião vai evoluindo, esse grupo utilizou o Outback para o território infragenicular. Então, está aqui uma oclusão de tibial anterior, aqui o Outback posicionado, a imagem, então, a definição não está muito boa, mas aqui está a agulha saindo, e aqui acreditem, tem um fio passado do Outback. Aqui, uma oclusão total de poplítea, tibial posterior, fibular e tibial anterior, e ele posicionou a agulha do Outback exatamente na origem, perfurando a origem da tibial anterior, da crossa. E aqui a recanalização da crossa da tibial anterior
e do tronco tibifibular satisfatoriamente. O interessante desse trabalho é que, em 18 meses, ele usou o Outback em 10 casos infrageniculares. Você vê que ele tem um número muito grande de casos e apenas 10 casos ele usou. E, em um caso, com muita calcificação, ele não conseguiu sucesso, que está bem dentro do que a gente encontra na literatura. Obrigada. Eu termino o slide com essa foto. O meu chefe de residência costumava dizer, o Fábio deve lembrar, Luiz Eduardo também, the right tool on the right place. Então, a indicação correta para o dispositivo correto no lugar correto. Isso eu acho que é o X da questão. Obrigada. Parabéns, doutora Cristina, pela brilhante palestra. Né? Acho que é mais um armamento que a gente tem em mãos para resolver esses problemas de oclusão arterial, né? Muitas vezes que a gente encontra muitas dificuldades. E, sem me delongar mais, vou abrir para perguntas da plateia para a doutora Cristina. Cris, mais uma vez, parabéns pela brilhante apresentação, né? Sempre muito top suas apresentações. Mas você sabe que nós estamos no interior, né? No interior do país, né? No centro do país, e a gente tem uma dificuldade grande para autorização, né? A gente sabe que é um dispositivo com valor um pouco acima do que a gente usa de habitual. E eu queria, no seu dia a dia, como é que você tem feito para solicitação, aquele caso que você solicita, é claro, provavelmente você deve ter em todos os casos, e nos 10% daqueles que entram na estatística você utiliza, mas em todos os casos você tem isso mesmo na sala, ou seja, você acha que é imprescindível ter na sala, para, caso necessário, utilizar, e aquele caso que você solicita e você sabe que o convênio é difícil, você só executa o caso quando realmente está autorizado, porque você sabe que vai utilizar, que tem uma possibilidade muito grande de utilizar. Assim, essa é uma pergunta excelente, como eu comecei a usar. Lá, a gente teve a mesma dificuldade. Então, eu costumo dizer o seguinte, oclusão maior do que 10 centímetros tem que botar no pedido, sempre, e justificar. E, toda hora, botar no pedido e justificar. E conversar com o pessoal que autoriza do convênio. Ele tem que entender que precisa estar em sala. O representante não leva se não tiver autorizado. Isso é um dispositivo único de alto custo. Não dá para levar e você usar levianamente sem estar autorizado. Então, tem que estar autorizado. Então, você tem que fazer o caso estando autorizado. A gente começou isso, eu fazia consultoria na época para a Mil, e o pessoal da Mil, há 5 anos atrás, me chamou. Cristina, que negócio é esse de Outback para todo lado? Eu falei, gente, olha só. Antigamente, não existia copo de cristal. E você tomava água na cumbuquinha de barro. Agora você quer tomar sua água na cumbuquinha de barro ou no copo de cristal? Então, o dispositivo novo existe, e outra, não é nem a questão de preferência para ser mais rápido e para ser mais agradável, não é isso. Você tem a possibilidade de não conseguir recanalizar, que é a pior das hipóteses, e você tem a possibilidade de usar um stent a mais, que é você tendo que recanalizar mais distal. Então, ele é um dispositivo que vem para minimizar o tempo de cirurgia. Eu digo que Outback é 100% de recanalização. Eu não tenho nenhum caso que eu precisei usar que eu não consegui recanalizar. É uma questão só de você, pacientemente, ver as incidências para localização. Agora, com o novo, é mais fácil. E, um pouquinho além, sair do calço para conseguir reentrar. Na verdade, pedindo sempre. Eu acho que isso não é só para um grupo. Os grupos todos têm que começar a pedir. Oclusão maior do que 10 centímetros? Pede Outback. E conversa com eles. Vamos ver qual é o nosso índice de uso. A gente está usando adequadamente? Então, eu acho que é uma questão de vocês começarem. É igual lá no Rio, a gente tem o hall da SBCV RJ, que muitas das vezes tem procedimentos que tem, eu costumo dizer, alguns procedimentos que não sei se eu concordaria em pedir, mas é um acordo da sociedade para você ter aquele pacote de códigos. Se todo mundo pedir aquele pacote de códigos, vai se uniformizar e vai ficar muito mais fácil para todos os lados, tanto para o convênio para autorizar, como para a gente para solicitar. Então, eu acho que é uma questão de uniformização, é uma questão de todo mundo fazer a mesma rotina de pedido.
Acho que esse é o caminho. Mais alguém? Só uma segunda pergunta. E nas tentativas onde você está na região subintimal, por exemplo, região femoropoplite, que você está tentando reentrar e não consegue, você já opta direto pelo Outback ou você tenta, às vezes, uma técnica retrógrada? Então, essa é uma ótima pergunta também. Por quê? Para você vir retrógrado, depende do deságue do paciente. Se eu tenho uma artéria única, e é uma, por exemplo, é uma pediosa, e o paciente tem lesão no pé, vai ser difícil. E para eu puncionar a tibial anterior mais profunda, eu vou precisar... Tibial anterior não, foi um exemplo ruim, mas uma tibial posterior e uma fibular no terço médio da perna. Eu preciso de uma agulha mais comprida. E a agulha 0,35 ela é muito grosseira para fazer essa punção. Então, eu tenho algumas dificuldades, algumas restrições no processo retrógrado. E outra, depende do arco que eu estou, da hemodinâmica que eu estou. Se eu tiver uma imagem ruim, aí então que não dá para fazer retrógrado direito. Então, tudo depende do material que eu tenho, do arco que eu tenho. Eu acho que é uma questão de sempre pedir. Se eu tenho disponível, eu uso sempre o Outback primeiro, quando eu não consigo reentrar, não venho retrógrado. Perfeito. Mais alguma pergunta? De novo? Não, a senhora usa para fazer a solicitação, quando a senhora fala em oclusão maior do que 10 centímetros, o TASC. Mas não é utilizado muito hoje, né? Essa classificação hoje em dia não é muito usada e tudo mais. Como que a gente deve fazer? Porque o pessoal do convênio se baseia nisso. Inclusive, para falar se a gente vai fazer um procedimento endovascular ou se vai fazer aberto. Se falar, o pessoal daqui, por exemplo, fala assim, não, é uma oclusão muito extensa, é melhor operar do que fazer endovascular. O que a gente deve... como é que deve ser essa conversa com ele, já que você mexe com essa parte? Então, na verdade, não tem nada estabelecido 10 centímetros, 15, 20 ou 30. O TASC ele é uma classificação antiga, né? Muito antiga, porque tudo para virar classificação demora pelo menos uns 4 anos para análise e consenso para chegar. E a endovascular evoluiu absurdamente rápido. Então, os consensos não acompanharam isso. E o que acontece hoje em dia, a gente, pelo menos lá no Rio, todos os tratamentos são endovasculares primeiro. Eu te digo que eu não opero cirurgia aberta há muito tempo. É oclusão arterial aguda só, embólico, que a gente opera aberto. Cirurgia arterial, revascularização distal é muito difícil atualmente, porque os dispositivos já estão mais avançados. Mas eu digo 10 centímetros porque, geralmente, a oclusão mais curta é mais fácil você conseguir reentrar. E você tem área de trabalho retrógrado melhor quando você tem uma oclusão curta também. Então, é mais ou menos isso. E eu acho que os nossos pacientes são muito diferentes dos pacientes dos estudos. Os nossos pacientes são todos lesão multissegmentar, lesão eixo-femoropoplíteo, lesão infrapatelar e a maioria isquemia crítica. Você tem muito paciente com lesão trófica, o que é diferente dos estudos de fora. Porque o que eles dizem aqui, me traz alguma coisa que prove que isso é melhor, prove que a cirurgia endovascular é melhor do que a... E como a gente só tem essa classificação, né, o pessoal acaba se baseando nisso para deixar até de colocar no rol de materiais, enfim. Precisamos fazer um estudo nacional, né, para comparar o paciente operado aberto, o quanto ele gasta, o quanto ele fica internado, com o paciente que faz endo, o quanto que ele gasta, o quanto ele fica internado. Isso é uma coisa que a gente precisa fazer. Precisamos fazer um estudo. Cristina, a gente fez uma cirurgia num paciente bastante idosa, uma oclusão femoropoplítea, com uma recanalização pós-canal de Hunter, e era da GEAP. A GEAP aqui em Goiânia é um dos poucos convênios que a gente tem liberdade de pedir material, porque os outros a gente fica meio engessado. E daí foi uma briga de uma semana para chegar esse GEAP, e eu comecei a fazer esse caso 11 horas da noite com uma auditora dentro da hemodinâmica, que ela queria saber que diabo que era desse Outback. E a gente fez, foi tudo ótimo e tal. Depois que e as lesões eram gravemente calcificadas. Quando a gente passou a lesão do Hunter e a gente disparava a agulha, a gente via a agulha empurrando a placa. A oclusão era tão grosseira que a agulha não conseguia furar a placa. Às vezes ela resvala na placa e vai para o lado. Você vê o T movimentando na hora.
Então, a gente fazia essa mobilização do Outback e tentava reentrar, e a gente acabou reentrando uns 5 centímetros abaixo do alvo, né, ideal, porque eu acho que onde era a placa era mais igual mole, esse caso era aqui, mais eu sensível. entrei né? uns 4 centímetros abaixo. Aí eu fui, expliquei para ela que o objetivo era 5 centímetros acima, mas a placa era grave e tal. Então, eu perdi 1h30 pós-cirúrgica explicando para essa auditora o uso do dispositivo, para que ele servia, né? E ela achou super legal, levou a foto. Aí eu fiz eu fiz as fotos para ela levar. Eu acho que essa também é um pouco a forma que a gente tem de mudar a cabeça dos auditores médicos. Para né? sair da inércia, a gente precisa de mais trabalho. Então, faz parte convidar para ir para o procedimento junto. Eu acho que isso tudo faz parte. É sair da inércia, sair do não ter para por que precisamos ter. Eu acho que perfeito. O Fábio falou aqui que depois ela pegou e glosou tudo. Né? Ela falou, legal, mas está glosado. Mais alguém? Pessoal da Acordes, da Infinity, quer falar alguma coisa? Laís? Primeiramente, agradecer a doutora Cristina estar aqui falando do material. E é justamente o que a gente vem conversando com todos os médicos de Goiânia. Realmente, a gente sabe da dificuldade da autorização dos convênios, mas a gente promove eventos como esse para a gente ver quais são as alternativas que a gente tem em outros estados, porque, com certeza, todos os estados também passaram pela dificuldade que a gente tem aqui hoje. E a gente, como indústria, vai tentar dar todo o suporte em estar indo para o convênio, levar um dossiê, em explicar qual a necessidade desse material, que não é para todo caso, mas essa importância. Só que, claro, nem a gente, como indústria, consegue fazer isso só, e vocês também, né, lá na ponta, vocês médicos também têm essa dificuldade. Então, agora a gente vai tentar, depois dessa reunião, e marcar a reunião nos convênios e, claro, com o apoio de todos vocês, que a gente vai precisar de relatório, se os auditores quiserem estar presentes, tirar dúvida, a gente precisa do apoio de vocês para isso. Mas, assim, realmente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e de ter a possibilidade desse esclarecimento com relação ao dispositivo. Mais alguma pergunta? Não? Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a doutora Cristina pela disponibilidade de estar aqui em Goiânia conosco, em nome de todos os associados da Regional Goiás, deixar as portas abertas para que você, quando quiser, estar conosco novamente. É um prazer recebê-la. Convidar você também para voltar aqui no nosso encontro, que é 22, 23 e 24 de novembro. Vai ser extremamente prazeroso tê-la aqui conosco. Obrigada, obrigada. Eu queria só dar mais um aviso aqui sobre, inclusive, o nosso encontro. Espera só um minutinho. Pode ser agora. Vamos, Fábio? Vamos? Pode ser. Agora eu quero ver como é que eu vou conseguir colocar aí. Tem uma apresentação do Dr. Fábio utilizando o dispositivo. A gente vai fazer antes da... Você não tem essa entrada aqui? Não. Você tem VGA, não? Não, está no pendrive. Está no pendrive? Quer botar no meu? Ah, bota no dele. Olha, isso aqui está ligado. Vou tirar. Carlos, você sabe o caso? Você ia apresentando, enquanto o Fábio é um paciente. Bom, gente, o seu Pedro é um paciente diabético com doença arterial obstrutiva periférica. Ele tinha uma oclusão aortoilíaca e ele estava com isquemia das duas pernas.
E a gente entrou para fazer uma tentativa, né? Na verdade, entrou para fazer um exame diagnóstico, uma arteriografia, para planejar o que poderia ser feito. Nesse dia, a Laís estava lá com o Outback e falou, vocês não querem tentar usar o Outback agora? E a gente transformou a arteriografia numa arteriografia armada. Aí o Fábio vai mostrar o resultado aí, que foi bem legal, foi bem sucedida. E vocês vão ver a complexidade do caso, realmente salvou o paciente. Deu certo? Usando dela? Pode ser, dependendo da Cris mesmo, a gente consegue. Não tá. Cris, acho que dá para usar o seu, porque eu botei no pendrive. Baixou o pendrive? Não, tá no meu computador só. Porque o meu Mac novo não tem caixa pendrive. Só tem VGA. Acho que ele reconhece.
está passando o primeiro. Não é esse aqui o primeiro, não? É. Ele vai aparecer só o primeiro. Deixa eu fazer aqui o negócio. Pode aparecer. Agora você vai apertar play e depois vai passar. Bom, o pessoal pediu para a gente apresentar esse caso. Foi um caso que a gente fez na terça-feira. É um paciente de 75 anos com dor em repouso dos 2 membros maior à direita. Essa é a arteriografia pré-tratamento que mostrava uma oclusão aorta ilíaca. Dá uma pausada aí só para eu mostrar, voltar. Tenta voltar aí do negócio. Está adiantando. Eu tentei extrair as imagens da hemodinâmica, não consegui, tive essa dificuldade. E eu tive que filmar mesmo com o celular e as imagens ficaram um pouquinho difíceis de visualizar. Não, é porque era lá atrás mesmo, para mostrar aquela primeira. Aí já é o final. Pronto, já resolveu, né? Esse mostra. Obrigado. Será que consegue? Não. Melhor passar uma a uma mesmo. Falei. Deixa eu ver o ESC aqui. Vai lá. Fecha isso daí. Aqui? Isso. Vai lá primeiro, volta lá. Aqui, ó. Vai aparecer. Agora vai abrir tudo. Ih, caralho. Abriu tudo de novo. Não? Abriu não? Não. Aí, ó, abriu tudo. Tá começando. Não, fecha essa daqui. Fecha essa aí primeiro. Vê essa primeira então. Roda a primeira aqui. Essa de arteriografia de controle. Começa aqui por último aqui. Isso. Isso, aí dá um play aí. Aí você apaga ela. Dá um zoom. Aqui mostrava a oclusão, a aorta ilíaca, a reentrada aqui na ilíaca comum direita e a reentrada mais na ilíaca externa esquerda. Do lado direito ainda tinha oclusão femoropoplítea com bypass femoropoplítea ocluído. Já do lado esquerdo ele vinha até o pé. Pode apagar isso daí. Vamos ver o próximo. E dá uma ampliada na imagem. Aperta lá no verdinho lá em cima. Ah, sim. Ficou bem mobral. Não deu tempo de eu editar. E aí, o que a gente fez? A gente tinha funcionado a braquial esquerda para fazer a arteriografia, e aí, por roadmap, a gente fez as punções femorais. Do lado direito, a gente tentou reentrar, e logo de primeira a gente conseguiu ultrapassar a oclusão. Então, a gente não precisou usar o outback do lado direito. E aí, entra naqueles 10%, então, realmente, a gente conseguiu fazer a recanalização e ficou a expectativa se do lado esquerdo a gente ia conseguir também reentrar direto, sem a necessidade de utilizar o outback. Já do lado esquerdo, a gente entrou numa área de dissecção. Você vê o fio do lado direito já ultrapassado, nosso catéter vindo lá de cima da braquial, e aqui a gente tentando
reentrar. A imagem está bem ruim aqui, porque é filmagem de celular, e o fio guia aqui entrando só na dissecção, e não conseguia reentrar na luz verdadeira. Apaga isso daí, o negócio vai ser bem lento mesmo. Depois trabalho as imagens melhores daí. O catéter um pouco mais acima, a gente tentando reentrar mais acima, mas vê o fio guia, o catéter aqui e o fio guia só em área de dissecção. O nosso catéter lá de cima, onde já está na luz verdadeira, o outro na luz verdadeira, e esse aqui, o guia dobrado, e o guia não reentrava na luz. Algumas tentativas, girando o catéter, modificando a posição do fio guia e não conseguindo reentrar. Até para confirmar que a gente não tinha reentrado, a gente fez uma arteriografia, eu acredito que seja essa, mostrando que o lado esquerdo se encontrava em dissecção. Não reentrava com o outro fio guia passado, o outro catéter, ele não mostrava a luz verdadeira. Pode passar isso daí. Então, foi a hora que a gente optou mesmo por usar o Outback para esse lado esquerdo. E é uma dica que a gente faz em relação ao Outback, você tem que ultrapassar, chegar próximo ao local onde você pretende, porque a ponta do Outback não é a ponta onde vai sair a lanceta, né? A lanceta ela sai um pouco antes, então você já deve estar em luz verdadeira, próximo da luz verdadeira, com a ponta do Outback, é onde vai entrar a lanceta. Foi o que a gente fez. Roda aí. Aqui fizemos a arteriografia por cima, mostrando que o nosso catéter já estava bem aqui na borda da aorta, onde já tinha a luz verdadeira, ainda em dissecção. Aqui a gente já vem avançando, a gente trocou o fio guia 0,35 por um 0,14, que é como sobe o Outback. Aqui o Outback subindo na posição que a gente tinha imaginado, mesmo para a reentrada, e já chegando próximo aonde a gente ia disparar o Outback. Você acha que esse fio guia aí serviu de parâmetro para você? Para você fazer a reentrada com o lado de cá? Esse fio guia que está na luz. Sim, a gente usou como parâmetro, mas apesar da gente não ver a altura das renais, mas eu tinha feito uma arteriografia prévia, a gente deixou ela como roadmap depois, até para ver o local. E eu fiz uma arteriografia também. Como eu estava com acesso proximal, a gente, acredito que seja próximo, a gente faz uma arteriografia com a posição do Outback, mostrando onde está meu Outback, a ponta dele, a lanceta ela sai aqui, a gente fez ampliou a imagem. Roda essa de novo, só para... Então, a gente, como tinha um controle proximal, aqui a gente tinha a posição certinha, a lanceta vai sair mais ou menos nessa altura aqui. Então, já tinha um pedaço bom de aorta. A reentrada desse lado aqui foi mais embaixo, a gente ia reentrar bem aqui em cima e a renal estava bem mais em cima. A gente não reentrou próximo da renal, ficou bem abaixo ainda. Tem 75 anos. Hã? Sim, a nossa previsão era fazer um cano de espingarda mesmo, uma angioplastia, um kissing, balão kissing stent. Aí mostrando a posição do Outback, que a gente ampliou bem, mostrando o Lzinho. Aí a gente faz os 90 graus, né? A gente bota bem paralelo à artéria e depois gira, vê o grau que a gente estava do arco e soma 90 graus para o outro lado, onde você tem que modificar de um L para um T. E aqui mostrando também o que você tinha comentado, Cris, que você consegue girar bem com um novo dispositivo, você gira bem, você tem um torque muito bom da ponta do Outback, mesmo em território aórtico, em área calcificada. E é a mesma coisa, acredito que seja só mostrando também a rotação do Outback, quando a gente virou a 90 graus, completando os 90 graus, mostrando que tinha ficado um T mesmo, e aí era a posição adequada, que a gente não ia perfurar para fora da luz, onde a gente pretendia fazer. Agora, passando, a gente tem que recolher o fio guia, né? Tem que tomar esse cuidado, porque aqui a lanceta vai ultrapassar, então esse fio guia tem que ser retirado, ter posicionado aqui embaixo. Só para mostrar
Eu fiz bem o passo a passo desse caso, eu filmei tudo para justamente poder editar bem o caso. É uma pena não estar com as imagens originais. E aqui dá para ver bem a saída da lanceta aqui, ó. Essa, a hora que ela sai. Aqui está sem dar um play de novo, que você play. Não. Ela e é bem visível lá, a hora que fica esse traçozinho aqui. Próximo. Se não pagar depois, né? É. Tá aqui, pariu. Pô, já paga a anuidade, pô. Aham. Pagar o chopp, então. Pagar o jantar para você hoje. Inacreditável. E aqui passando, ó, já reentrando, você vê que o fio guia sobe bem. Né? A gente já está na luz verdadeira. Agora, o final do caso vocês já viram, né? Então, pode ir um pouquinho mais para frente. Aqui já é o final, o controle final. Pode ser, porque fizemos as angioplastias. Aqui, depois de fazer a angioplastia, botar os estentes, aí mostrando o controle final. O paciente do lado esquerdo ele saiu com o pulso tibial posterior. Do lado direito ele tinha uma oclusão fêmuro-poplite. Eu dei alta para ele hoje. Estava com o pé direito quentinho, já estava sem dor. Não tinha mais dor em repouso. Ele não tinha lesão trófica. Então, a nossa expectativa é que, se melhorar os sintomas dele com a ortobia, a gente para por aqui. Se ele mantiver uma claudicação incapacitante, a gente avalia a possibilidade de recanalizar o território fêmuro-poplíteo. Mas, por não ter lesão trófica, a princípio, a gente vai parar o tratamento por aqui mesmo. Tá? E agora, acompanhamento ambulatorial. Alguma dúvida aí? Eu tentei editar o caso, né, para justamente mostrar uns detalhezinhos do caso. Foi um caso bem legal, bem interessante. Resultado muito bom. Doutora Cristina, lá no Rio, quem que faz a auditoria desses casos vasculares? É o pediatra? O ginecologista? Como é que funciona lá? Então, agora tem uma coisa interessante, que é a consultoria médica. Tem a auditoria, que é o pediatra, o cardiologista, o oftalmo. O oftalmo não, porque o oftalmo não... O oftalmo é uma classe à parte, né? Mas todos os outros, muito clínico fazendo. Aí eles contratam, principalmente por as especialidades que têm OPME, neurocirurgia, cirurgia vascular, ortopedia, eles têm o consultor. O consultor todo caso de OPME vai para o consultor. Aí o consultor fala se tem pertinência ou não o material e o auditor libera. Fala se libera ou não depois. Então, eles agora estão conseguindo mandar para um especialista para poder dizer se o material é pertinente ou não. Que é melhor, né? Quando eu saí lá do Rio, Cris, estava na Unimed, eles montaram uma comissão de avaliação de casos. Isso persiste lá? Persiste. É uma não ideia só que a Unimed Rio tem isso, a Confederação tem isso, também, que é com o pessoal lá do Rio. E, por exemplo, agora, com as novas regras da ANS e tudo, a maioria dos convênios, principalmente os nacionais, estão tendo o grupo de consultoria que faz terceira opinião, segunda e terceira opinião. Então, você tem o consultor, aí ele nega ou não o procedimento, o médico pode mandar um relatório falando que ele não concorda com a negativa, aí vai para uma segunda opinião. Se a segunda opinião for igual à do consultor, o procedimento está negado, senão vai para uma terceira opinião. Então, tem um grupo de médicos que é contratado para fazer essa parte de segunda e terceira opinião também. Mas essa primeira e segunda opinião são dos especialistas? Todos são. E, por exemplo, a Sul América e o Bradesco, eles ainda têm um detalhe. Quando, por exemplo, eu peço um procedimento, principalmente varizes pélvicas é sempre a pancadaria. Aí eles negam, aí eu mando um relatório, eles me mandam uma lista de médicos de segunda opinião para eu escolher quem vai dar a segunda opinião. E isso é interessante, porque ele dá a opção de você escolher alguém que você acha que sabe do assunto, etc. Exato. Então, isso nos grandes convênios está acontecendo cada vez mais, para evitar a judicialização. Porque o que acontece? Quando vai para o juiz, ele libera tudo. Então, o convênio tenta se resguardar para poder fazer a coisa mais correta possível. Eu falo para eles, se eles conseguem fazer uma consultoria decente, facilita para todo mundo. Porque aqueles médicos que pedem inadequadamente, eles vão saber que tem alguém que entende e vão parar de pedir inadequadamente. E os que pedem adequadamente vão ficar mais tranquilos porque vai ser liberado mais fácil. Então, eu acho que todo mundo sai ganhando nisso aí.
Claro, e existe essa grande dificuldade deles entenderem o que é um implante de stent seletivo, né? Olha, eu estou te pedindo um stent, mas eu só vou implantar caso haja um recall. Fala, não, mas então para que você quer? Você usa aí e depois você justifica. Você fala, não, eu quero que esteja autorizado. Porque Se não tiver, não adianta. Entendeu? Porque depois eles podem englosar, né? Porque não está Exatamente. autorizado. Exatamente. O Fred está te falando isso porque aqui quem faz a auditoria para a gente são pediatras, Então, cardiologistas. eu acho que uma coisa interessante da sociedade, a gente agora está com um movimento de defesa profissional necessário e acontecendo mais do que era antigamente, justamente por causa da judicialização, essas coisas todas. E o que eu acho que a gente devia conversar com o convênio é fazer análise pós. Sim. Entendeu? Isso daí é uma coisa imprescindível. Você vê como aquela equipe trabalha, como a equipe A trabalha, a equipe B trabalha, a equipe C trabalha, e chamar para conversar. Por que seus resultados estão assim? Entendeu? É muito mais fácil ele liberar um Outback para uma equipe que ele sabe que vai usar só quando precisa e liberar, por exemplo, o stent e o balão com droga para uma equipe que ele sabe que vai usar quando precisa. Facilita muito mais a coisa. Com certeza. Muito bom. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguma pergunta? Tá, vamos dar só mais um segmentozinho aqui. A gente vai ter uma próxima reunião científica, que é em outubro. Se eu não me engano, vai ter uma mudança de data também. Acho que, se eu não me engano, vai ser 31 de outubro, que é numa quarta-feira. Tá? Mas é só para avisar. E vai ser avisado local e tema posteriormente. E hoje a gente colocou no ar o site do nosso segundo encontro goiano de angiologia, cirurgia vascular e endovascular. Depois de um trabalho árduo aí, a gente vem correndo atrás disso já há alguns meses para fechar programação, fechar convidados. Tem algumas correções que vão ser feitas ainda, do tipo, o nosso encontro é do dia 22 ao dia 24, tá? No dia 22 é o pré-congresso, na parte da manhã sobre terapia compressiva, com uma das maiores experiências em terapias compressivas do país, Dr. Eduardo da Mata, de Santa Catarina. À tarde, a gente vai ter o curso pré-congresso de laser transdérmico com o Dr. Fabrício Santiago, o nosso associado, vice-presidente da Sociedade Regional Goiás, e o Dr. Elias Arsênio Neto, de Londrina, no Paraná. Então, tem esse pré-congresso, de manhã, dia 22, terapia compressiva, à tarde, laser transdérmico. Dia 23 e 24, o site está bem explicativo, tá? Aqui a gente fala sobre o evento, o que é, o que a gente fez, algumas imagens do nosso primeiro encontro do ano passado, os nossos principais convidados. Esse ano nós vamos ter 4 convidados internacionais. Conseguimos o Dr. Oscar Bottini, da Argentina, o Dr. Bruno Freitas, que é um colega brasileiro, mas que reside na Alemanha, Dr. Cláudio Navalli, da Itália, e Dr. Fernando Monroy Melo, da Colômbia. Além de convidados também de renome nacional, como o Dr. Álvaro Razucchi, Dr. Eduardo Ramaciotti, Gustavo Paludeto, Luiz Fernando Albernaz, Guilherme Peralta, Elias Arsênio, Eduardo da Mata, Dr. Fabrício aqui, colega, Dr. Carlos Peixoto, do Rio de Janeiro, Carlos Abad, de Pernambuco, Heraldo Arraes, de Pernambuco, Carlos Saad, do Rio Grande do Sul, Marcelo da Volta Ferreira, Rio de Janeiro, Charles, daqui de Goiânia, o Dr. Fábio, nosso colega que apresentou, Dr. Raja, doutora Cristiane, tem mais alguns convidados também, Dr. Luiz Otávio para falar, tá? Que vão dar palestras também conosco, o Dr. Alcides, do Distrito Federal. Essas são algumas correções, a gente preferiu colocar no ar e ir fazendo essas correções, porque para a gente já começar a fazer as inscrições, são 3 lotes de inscrição. Até o dia 10 de outubro é um preço, do dia 10 de outubro ao final de outubro é o outro lote, e depois, em novembro, se eu não me engano, até 15 de novembro, é o terceiro lote,
e do dia 15 até o início do congresso é só no dia do congresso. Então, já pode ser feito as inscrições, só clicar ali, é bastante explicativo, com nome, CRM, endereço de e-mail, e o pagamento pode ser feito tanto em boleto bancário, quanto depósito, e cartão de crédito também pode ser feito. Eu acho que é mais uma conquista da Regional Goiás. Eu acho que as palestras vão estar extremamente interessantes, falando sobre as atualizações na área da flebologia e na área da cirurgia endovascular e vascular também, falando sobre flebologia estética, sobre terapia compressiva, terapia de espuma, os novos avanços endovasculares, dispositivos de reentrada, terapia endovascular retrógrada também, de membros inferiores, assim, tratamento de aneurisma com ramificada, fenestrada, estentes paralelos. A programação está bem completa, vão ser 2 dias de palestras, sexta-feira de 8 às 18, sábado de 8 às 17 horas. Na sexta-feira à noite a gente vai ter a nossa confraternização. Então eu acho que vale a pena a gente participar, divulgar a nossa regional para os colegas não só aqui de Goiás e Goiânia, mas também das regionais e colegas de outros estados que vocês conhecerem, né, divulgar para que a gente possa trazer o máximo de pessoas para poder participar conosco aqui. Era isso que eu queria falar. Mais uma vez, doutora Cristina, muito obrigado. As portas da Regional de Goiás e de Goiânia estão abertas. Tomara que a senhora possa vir no nosso encontro em novembro. Obrigado a todos vocês. Até em novembro para a próxima reunião científica. Novembro não, outubro. Obrigado. O jantar. Tem o sorteio ainda, né? Toda vez é isso mesmo. Tem sorteio. Vamos sortear aqui, aproveitar, né? Agradecer novamente aos nossos parceiros, a Cordes e a Infinity, pelo patrocínio e realização do evento. Laís, Rui, obrigado. Os outros meninos aí, uns que faltaram, Nair, Luiz, depois eu acerto as contas com eles, devia estar aqui, né, participando. O pessoal da Venosam, muito obrigado, Cida, vai ter o sorteio das meias, o pessoal da MED, da Wave, da Supera, muito obrigado, tá? Obrigado a todos vocês pelo patrocínio, pela parceria com a Regional Goiás. Você fica me devendo e dá isso. Pronto, ó. Tá. Tem um da MED, vai sortear? Zuleika. Vem sortear, Zuleika. A Venosam vai presentear todo mundo que está presente, tá? Ontem, só para vocês terem uma noção, é bom que às vezes o pessoal que está assistindo em casa, esse é um recado nosso, a gente está numa política aí de inadimplência zero com a nossa regional. A gente está tentando ao máximo que os associados participem, tanto do ponto de vista de contribuição financeira, quanto de participação nos nossos eventos que a gente faz. Em comparação, nosso vizinho aqui do lado, Brasília, ontem teve uma reunião científica lá sobre um tema venoso, um tema da flebologia, com 80 presentes. Então, outro recado que a gente dá aí para falar para os nossos colegas, né, para vir prestigiar a gente, para participar. Eu acho que a nossa união é que vai fazer com que a sociedade se fortaleça, que a nossa especialidade seja cada dia mais atuante, tá? Então, assim, não esqueçam de falar com os nossos colegas para participar dos nossos eventos. Doutor Marcílio, quer falar? A gente formou no mês passado uma comissão de honorários, são 8 participantes, eu não vou lembrar do nome de todos aqui, ela está sendo coordenada pelo Dr. Fábio Cipreste.
Eles estão fazendo algumas reuniões já com alguns convênios, tiveram reunião com o IPASGO, tiveram reunião com a Unimed, e a gente está tentando conseguir essa melhoria de honorários, conseguir modificar um pouco essa tabela nossa, né, que é tão engessada, tão obsoleta, e eu acho que a gente tem que partir para esse lado mesmo, de tentar modificar esse cenário que a gente vive, principalmente aqui em Goiás. Outros estados, no nosso evento em novembro, vai ter 3 colegas. O Dr. Carlos Peixoto, do Rio de Janeiro, vai vir falar para a gente sobre essa parte de defesa profissional e busca de melhores honorários. O Dr. Heraldo Arraes, de Pernambuco, e o Dr. Rodrigo França, do Espírito Santo. São estados que já estão com os honorários bem diferenciados, tá? Bem na frente da gente aqui no estado de Goiás. Então, a gente já está buscando essas reuniões. É um início, tá? Só para vocês ficarem informados que a gente está tentando melhorar cada dia mais a nossa especialidade. Zuleika. Vamos fazer um sorteio aqui da média. O que vai ser sorteado, Zuleika? Uma viagem para Cancún e de volta com direito a acompanhante, é isso? Ah, tá. Calçador hospitalar, Zuleika. Olha, sou eu? O que é isso? Eu não ganhei a meia, ganhei da média, tá vendo? Olha aqui, ó. Que é isso? Muito obrigado. Eu também tenho direito, viu? Obrigado. Gente, o jantar está servido. Muito obrigado pela presença de todos.